E que tal? E se dentro do campo as coisas não estão acontecendo como o nosso treinador gostaria, fora de campo tá. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Do jeito que eu acho que ele gostaria. As movimentações que ele gostaria que acontecesse. Semana passada, foi antes do jogo contra o Atlético Mineiro. O Renato dá uma entrevista em GZH e fala ali que ele teria duas propostas de dois grandes do futebol brasileiro para 2025. Eu até fiz um vídeo a respeito disso, porque eu ainda falei, eu digo, olha, não vou duvidar da palavra do Renato, mas isso pode ter uma estratégia de marketing aí, né? O Renato, ele é muito bom nisso, né? O Renato, ele é nessa autopromoção, né? E ele é um produto que sabe se vender, ele é um cara que sabe se vender. E sabendo que o Grêmio adora comprar e paga bem para ter o Renato. Sempre foi assim, tá? Mas claro, geralmente sempre com o respaldo do torcedor. A gente sempre gostou, né? Vibrou com as vindas toda vez que o Renato veio pro Grêmio, o apoio incondicional do torcedor, imagina. Mas agora sai hoje a informação aí, né? Eu estava olhando agora há pouco a informação de que realmente veio à tona que o Renato parece que ele abre a possibilidade aí, autoriza, eu acho, o staff dele, empresário e tudo, negociar com o Cruzeiro. Chegou uma proposta do Cruzeiro e teria uma possível proposta do Corinthians. A princípio, tudo para 2025, né? Já para irem se articulando. E aí, depois de ver essa informação, eu comecei a pensar melhor. Eu acho que não é só jogada de marketing, não. Pode estar se formando a possibilidade real de realmente, no final do ano, o Renato encerrar o ciclo dele com o Grêmio. Porque se nós for olhar, tem sinais. Tem indícios de que isso vem acontecendo. Quando, por exemplo, mais para trás aí, no primeiro turno, o Grêmio tem aquela sequência desgraçada do trio parada dura, madura de assistir, de olhar, de ter que aturar aquilo. Renato, Galdino e Galvão, que o Grêmio tem aquela sequência desgraçada de 5 ou 6 derrotas na reta que joga o Grêmio para a zona de rebaixamento e tá patinando até agora, flertando ali, né? E outra, só que essa sequência tá chegando aí de novo, tá? Tá chegando aí. Agora tem o Bragantino, eu acho que depois é o Flamengo, Botafogo, Fortaleza e o Grenal. Tá? Aquela sequência desgraçada em que a diretoria do Grêmio ficou assistindo aquilo ali, o Renato insistindo naqueles erros e não tomou providência, né? Tá chegando essa sequência de novo. E aí, como é que vai ser? Né? Mas lá no primeiro turno, logo após essa sequência, o Renato começa a dar indícios de que já não estava tudo tão bem assim. O clima, aquele mar calmo, o Renato ele começou a sentir a pressão, as críticas, tanto que eu acho que é no Grenal que o Grêmio perde, se eu não me engano, com aquele gol espírita, meio do Vitão, meio contra, né? Me parece que naquele jogo, pela primeira vez, o Renato coloca o cargo à disposição, o presidente não aceita. Eu era contra, tá? Eu era contra. Mas hoje eu olho assim, eu refaço
o meu conceito, e eu acho que se tivesse mandado embora ali, tivesse aceitado o pedido de demissão do Renato, as coisas poderiam ter ido para outro rumo. Eu apostei que o melhor para o Grêmio seria o Renato ficar, e olha aí. Mas aí depois tem outra sequência ruim, que se eu não me engano foi aquele empate para o Palmeiras, em que o Renato, houve o grito mais forte da torcida chamando ele de burro, né, vaiando ele, e eu não vi a imagem, mas eu vi repórteres relatando que inclusive ele toma um banho de pipoca na saída daquele jogo. E aí depois vem 2 derrotas, que eu acho que é Cruzeiro e Juventude, e parece que numa dessas aí, de novo, ele tenta colocar o cargo à disposição e a diretoria não aceita. Na época, repito, achei assertivo, mas hoje eu revendo isso aí, deveria ter aceitado. Eu estava errado, como torcedor, sempre falo aqui. Tá? Aqui é a opinião de um torcedor comum, interiorano, operário, tá? É a minha opinião, né, que eu tento passar aqui para vocês, e me equivoquei. Era para ter aceitado. Após aquele período ali, o Renato vai lá, faz a espécie do pacto, chama o Jeromel, o Kahneman, e sai, dá uma entrevista, sai aquela foto emblemática ali, que por um tempo deu certo. Eu fui contra aquela foto, depois achei que poderia ter dado certo, agora estou contra de novo, tá? Não adiantou por um momento, mas depois a gente viu que dentro da cabeça do Renato aquelas convicções erradas dele continuaram, e quem falou, não sou eu que estou falando, o campo falou que deu errado, tá? O campo, as desclassificações do Grêmio. Então tem indícios, e aí o Renato ele fica mais agressivo nas entrevistas, não fala coisa com coisa, não quer falar de futebol, né? Então tem, olhando assim, aproximando mais, para tentar ver melhor, a gente vê que realmente o Renato ele parece dar sinais de desgaste, de cansaço, está saturado. Acho que ele chega à conclusão que não tem o que tirar muito desse grupo do Grêmio, que acho que 90% desse grupo aí é o grupo de 25. Então ele abre negociações, e aí eu já tô achando que não tem muito blefe não, tá? Não tem muito jogada de marketing, aí pode ter algo de concreto, de real. Eu começo a ver com mais realidade, pelo lado do Renato, porque eu já falei aqui também, a diretoria do Grêmio, o presidente, o vice, por eles ficam com o Renato, eu acho que até dão aumento para ele, e com certeza é muito provável eles vão tentar cobrir a proposta do Cruzeiro. Mas eu acho que o Renato, se as coisas lá começar a se encaixar, a gente sabe que o Renato gosta de dinheiro, mas ele gosta também de mudar de ares de vez em quando, né? Quando a coisa fica assim, chega nesse ponto que está hoje no Grêmio, ele salta fora. E é aquele comum acordo que todo mundo já conhece. Qual é o meu medo? O meu receio é justamente a diretoria do Grêmio ficar refém do Renato, que desde o Romildo, né, diretoria do Romildo foi toda ela, o mandato do Romildo foi refém do Renato, e se vê que o do Guerra é a mesma coisa, refém, tá, do que eu vejo os repórteres falando de refém de uma relação tóxica, porque não está dando resultado nenhum, né? E pelo contrário, está dando prejuízo dentro de campo, está dando números negativos, e parece que aquele medo de é ruim com o Renato, pode ser pior sem ele. Eu já me libertei disso, demorei um pouco, mas já me libertei. Eu agora tem que dar a cara a tapa, tem que renovar, tem que vir outro treinador, tem que ver o que acontece. Se der errado, deu, mas tem que tentar, tem que ir atrás do resultado, tem que vir um técnico com mente aberta, atualizado e com fome de trabalhar, de ser campeão, de levantar taça, né? E aí é meu medo, essa diretoria ficar pagando pau pro Renato, ficar correndo de atrás, e chegar no fim do ano, o Renato meteu o pé e o nosso presidente, o nosso vice de futebol não tem o plano B. Esse é meu maior medo. E aí os outros técnicos tudo já renovaram para 25, já acertaram aumento de salário, os bons times já pegou, né? E aí o Grêmio tem que ir lá e catar o que sobrar. Esse é meu medo.
com essa diretoria do Grêmio, tá? Eu acho, aí a minha opinião, tá? Que já devia começar o processo, então, agora. Agora! Deu o que der, agora já libera. Tá negociando, Renato? Tudo bem aqui, ó. Como um acordo, vai. Eu tô dizendo, eu não acredito que outro treinador vá fazer o time jogar menos do que o Renato tá fazendo. Mas não vai acontecer, eles vão se arrastar até o final do ano. E aí, meu amigo, eu já tô sentindo o drama que vai ser um final de ano sofrível. Tomara que não, tomara que eu tenha que vir aqui daqui uns 5, 6 jogos e fazer um vídeo reconhecendo de novo, eu estava errado, né? O Renato ia dar um gásinho a mais, ia colocar o Grêmio no meio da tabela, para pelo menos nós terminar o ano tranquilo na primeira divisão. Vamos esperar para ver, mas tomara que se concretize essa negociação do Renato lá com o Cruzeiro, que isso ande e não seja só uma jogada de marketing para o Renato arrumar mais um aumento e ficar mais um ano aí, mais todo 2025, fazendo aquilo que a gente já sabe que ele faz, né? Não vai ter novidade nenhuma. Ele vai fazer exatamente aquilo que a gente já sabe. Então, estava na hora de mudar. Forte abraço. Até o próximo vídeo.